Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que escolheram estar aqui nessa noite, participando desta primeira semana de cultos todos os dias. Eu gosto porque é início de ano, é verão. Eu vejo muita gente se afasta, muita gente é atraída pelas festas, pelo carnaval, por essas agonias do mundo. Mas a igreja na primeira semana está aberta todos os dias para não ter desculpa. Para quem quer ser cheio, para quem quer aprender, para quem quer buscar ao Senhor. Amém? Abra aí a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 39. Quem está aí hoje não é Cristian não, né? É Cristian? Eu pensei que o Cristian não largava o bispo por nada. Pensei que era grudada. Deus te abençoe, Cristian. Feliz ano novo. Vou precisar de você aí, viu? Gênesis capítulo de número 39. Eu tenho uma profecia para liberar sobre a sua vida nessa noite. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Gênesis 39 diz assim: José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, o comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Versículo 2: E o Senhor estava com José, e ele era homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Versículo 3: E o seu servo, e o seu senhor, viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele fez supervisor da sua casa, ou mordomo, dependendo da tradução. E tudo o que ele possuía, colocou na mão de José. A gente está na onde? 5. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. Amém? Levanta a tua mão que eu já quero profetizar, e eu vou profetizar isso durante toda esta mensagem. Neste ano de 2025, palavra para quem crê. Deus vai te dar dupla honra. Eu vou falar mais uma vez, neste ano de 2025, Deus vai te dar dupla honra. Se você recebe, diga amém. Nós estamos debaixo desse tema, achei Davi, o meu servo, com o santo óleo te ungir. Também estamos no janeiro profético. Debaixo desse janeiro profético eu quero profetizar esta palavra sobre a sua vida. A história de José é uma das histórias exemplo da Bíblia Sagrada. Entre José, Daniel, Davi e outros personagens, Moisés, você vai encontrar em José uma peculiaridade que é lógico que José cometeu erros. A Bíblia diz: não há nenhum homem que não peque, nenhum sequer. O único perfeito é Jesus.
Mas de pecados agravantes, como Davi cometeu, como Saul cometeu, como Salomão cometeu, como Moisés cometeu. Você não vai ver isso na vida de José, você não vai ver isso na vida de Daniel. Você vai ver uma caminhada excelente. Homens dignos de serem exemplos tomados para nossas vidas. Preste atenção. Porém, a primeira fase, a primeira etapa da vida de José só foi sofrimento. Às vezes nós não entendemos o porquê nós passamos tantas pelejas, passamos tantas lutas, passamos tantos vales. Isso faz parte da vida do crente. Se alguém pregar que agora de hoje em diante é só vitória, é só vitória, é só vitória, você vai entender na caminhada que não é. A vida do crente tem momentos de deserto, a vida do crente tem momentos de cova, a vida do crente tem momentos de sofrimento. E a primeira fase da vida de José foi somente sofrimento. Primeiro, ele perde a mãe no nascimento do seu irmão. Você sabe que Jacó tinha 4 esposas. Ele tinha Zilpa, tinha Bila, tinha Raquel e tinha a irmã de Raquel, Lia. A memória vai falhando mesmo às vezes. E ali eles vão ter 13 filhos. Pegue isso que eu vou perguntar aqui depois. 12 homens e uma mulher. Quando Raquel vai ter o segundo Benjamim, no parto, ela morre. Então José já começa a jornada dele, a Bíblia começa contando a história dele, dizendo: e tinha José 16 anos de idade, quando Jacó o destacou, dando a ele a túnica de várias cores, colocando acima dos seus irmãos. Só que ali ele já estava começando uma jornada de sofrimento. Imagine numa casa que tem 13 pessoas nascidas ali, um pai e 4 mães, mas uma mãe morreu. Os outros irmãos todos tinham carinho, tinham um beijo, tinham um afago. Ainda que Bila, que era serva de Raquel, desse algum carinho a José, não era a mesma coisa de ser a sua mãe. O carinho que ela dava aos filhos não era o mesmo que ela ia dar para José, porque sentimento é sentimento, maternidade é maternidade. Então a vida de José começa narrando que com 16 anos ele já não tinha mãe. Com a túnica que o pai lhe deu, gerou ódio nos seus irmãos. Agora ele está vivendo luto, ele está vivendo o ódio dos seus irmãos. Consequentemente, com ódio, ele está vivendo a exclusão, porque são 10 homens adultos, José e um menor, Benjamim, que não entra na história, que não faz parte. Mas aqueles 10 adultos, quando se reunia, excluía José. Se ia fazer uma programação, não chama José, porque ele denuncia os nossos erros ao nosso pai. Então ele está vivendo exclusão. Agora, por causa dos sonhos que ele começa a ter, os irmãos começam a maquinar a sua morte. Está vivendo debaixo de ameaça. Depois que Judá e Rúben convencem a não matá-lo, joga ele numa cova. E da cova ele sai da casa de seu pai, sendo príncipe, sendo alguém que seria o dono da unção da primogenitura e da bênção da primogenitura, porque é isso que Jacó faz com ele quando dá a túnica, e agora passa a ser escravo. A primeira etapa da vida de José é somente sofrimento, dor, exclusão, luto, ódio gratuito, cova e escravidão. Aí a Bíblia vai nos dizer que os irmãos vendem ele aos midianitas, e os midianitas levam José para o Egito. Perceba, preste atenção nisso. Independente do rumo que a sua vida estiver tomando agora, seja um rumo bom ou seja um rumo ruim, não duvide disso. Deus tem o controle da sua vida nas mãos dele, aleluia. Independente do rumo que está tomando, porque nós não estamos preparados e não queremos aprender sobre portas fechadas. Quando as portas começam a se fechar nas nossas vidas, nós pensamos: pô, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Ei, não duvide, o controle da sua vida nunca saiu das mãos de Deus. Eu vi, hoje eu vi isso, uma pregação, e um pastor pregando e dizendo:
Um dos sinais de que Deus não está com você é se você não tiver dinheiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, acabou com todos os crentes humildes da igreja. Um homem subir no altar e dizer, se você não tem dinheiro, Deus não está com você. Porque nós não somos ensinados a portas fechadas. E muitas portas se fecham por propósito de Deus, por direção de Deus. Deus traça um caminho aqui, mas nós estamos apontando para lá. Aí aqui você vai e vai fechar. Aí aqui você vai e vai fechar. Aí aqui você vai e vai fechar. E o único caminho aberto é o caminho que Deus determinou, porque o controle é dele. O controle da sua vida é dele. Escute, se você tiver com a Bíblia aberta é melhor ainda. Porque aí, Christian vai catando lá para os que não têm Bíblia ou que não trouxe, eu não sei. O capítulo 39 começa dizendo assim: José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou. Entenda como é o controle de Deus. Primeiro, os irmãos de José vão dizer assim: lá vem um sonhador. Quando ele chegar, bora matar ele. Então nós veremos o que será dos seus sonhos. Uma coisa é sonho de barriga cheia, outra coisa é sonho que Deus dá. Alguém olhou para ele e disse: bora matar. E aí eu quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Mas aquele sentimento de matar, que depois virou um sentimento de vendê-lo, está botando José dentro do propósito e dentro do controle de onde Deus queria. Eles vão dizer: bora matar ele, eu quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Porque qual era o sonho? Os 12 irmãos iriam se prostrar diante dele, os 11, e o pai e a mãe iriam se prostrar. Os feixes dos irmãos iriam se prostrar diante dele. Aí alguém diz: se a gente matar, eu quero ver a gente se prostrar. Alguém disse: não mata não, para não sujarmos as mãos de sangue com o sangue do nosso irmão. Vende ele. Alguém vendeu, e quem sabe quando vendeu, alguém estava dizendo: agora eu quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Mas eles não sabiam que estavam contribuindo para o propósito de Deus. Eles não sabiam que o controle da vida de José nunca tinha saído das mãos de Deus. Ei, deixa eu lhe dizer, quem sabe uma porta fechou, quem sabe alguém te excluiu, quem sabe alguém te humilhou, quem sabe alguém te mandou embora. Deus tem um controle da sua vida. Ele está dizendo: não te preocupa, o caminho é meu, a jornada quem guia só. Quem está me entendendo, diga amém. Sua vida está no controle de Deus. Quando José chega no Egito, ele podia ser vendido para qualquer pessoa, mas olha o controle de Deus. Deus disse: Potifar, você vai comprar alguém, saia de casa, vá na praça do mercado, procure o mercador de escravos e traga alguém dentro da sua casa. E aí quando chegou lá, qualquer um podia comprar. Mas por que foi Potifar? Porque Deus traçou um caminho para levar José diante de Faraó. E naquele caminho precisava de Potifar. Eu vou lhe explicar isso aqui, eu vou lhe mostrar isso aqui. Aí agora ele vai para Potifar. Quando ele chega lá, entenda, o momento onde eu vim pensando nisso para não falar besteira. Em todos os momentos da vida você tem que ser fiel a Deus, em todos. Mas principalmente quando você está sendo provado. Principalmente quando você está sendo apertado. Principalmente quando você está no deserto. Esse é um momento crucial de você mostrar a Deus a sua fidelidade. Quem está me entendendo, diga amém. José sabia que aqueles sonhos não eram dele, não vinha dele. Ele se vê numa situação diferente. Vou usar um pouquinho do vocabulário do pastor Maurício. Uma geografia diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, longe da casa dos seus pais, longe do amor, perdeu a liberdade, agora era escravo. Ele tinha tudo para servir sem excelência. Ele tinha tudo para chutar o balde e dizer: Deus me fez eu sonhar e agora eu estou aqui como escravo. Eu era livre, eu ia ser maioral na casa de meu pai e agora eu estou aqui como escravo. Mas a presença de Deus era tão forte nele que ele entra na casa de Potifar
e diz: se é para servir, eu vou servir com excelência. Se é para fazer, eu vou fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Se é para ser fiel, eu vou ser fiel. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: sirva com fidelidade. Você será recompensado servindo com fidelidade. Quem está me entendendo, diga amém. Aí ele chega na casa de Potifar. E o versículo 2 do capítulo 39, Bíblia aberta, nunca fechada, sempre aberta, diz assim, Cristian me ajudando aí, diz assim: e o Senhor estava com José. Você sabe o que é você sentir Deus independente de onde você estiver? Você ter a certeza que Ele está ali. Você vê que o pau está quebrando, o mar está pegando fogo, o mundo está desmoronando, mas Deus está dizendo: estou aqui, eu sou com você, eu seguro na sua mão, não te preocupa, está tudo dentro do meu controle. Deus está dizendo para alguém aqui: nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo da sua vida eu perdi o controle. Eu vejo tudo, eu escuto tudo. Quem abre a porta sou eu, quem fecha sou eu, quem mata sou eu, quem dá vida sou eu, quem fere sou eu, e quem cura sou eu também. Anaia candaraia súbia. Terra! Meu Deus, eu estou pegando fogo aqui. Tem alguém que está entendendo? Aí a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Sabe o que é mais interessante do que Deus ser conosco? É quando as pessoas veem que Deus é com você. É quando alguém olha e diz: rapaz, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Entenda, eu vi hoje um pastor pregando dizendo: se você não tem dinheiro, Deus não é na sua vida. Então eu digo: rapaz, então eu estou fora de sair quando eu não tenho dinheiro. Mas não é assim. Na hora da luta, quando acenderem a fornalha 7 vezes mais aquecida e jogarem você lá, você vai passear com Ele dentro da fornalha. Entenda a palavra da Bíblia. Eu nem ia falar isso aqui entrou agora. Quando jogaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha, aí a Bíblia diz assim: e apareceu um quarto, e eles passeavam dentro da fornalha. Entenda a diferença do vocabulário da língua portuguesa. A Bíblia não diz assim: e eles andavam na fornalha, apesar de eles estarem andando. Mas a Bíblia diz: eles passeavam. Porque passear é diferente de andar. Eu vou chegar para você e dizer assim: bora andar comigo até onde? A gente vai daqui até o Porto da Barra andando. Aí você vai olhar e dizer: eu vou não, bicho, você é doido, tá comendo alguma coisa estragada, que negócio é esse? Mas se eu disser assim, ó, bora comigo passear, aí você já vai entender que é uma coisa boa, aí você já vai entender que vai ter algum benefício. Quando ele desceu na fornalha, ele não andava, porque quem anda, anda triste, quem anda, anda cabisbaixo, quem anda pensando em desistir, mas quem passeia é diferente. É alegria, passeio é alegria, passeio é vitória. Ei, seja fiel, sirva com fidelidade. Mais importante é fé. E a Bíblia diz assim, venha comigo, 39, versículo 3. E o Senhor viu, Senhor com letra minúscula, se referindo a Potifar. E o Senhor viu que o Senhor com letra maiúscula, se referindo a Deus, estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Oi, sirva com fidelidade, porque alguém vai fechar uma porta para você. Você vai entrar no caminho, vai parecer que é ruim, porque a escravidão não é uma coisa que se alegre. Mas Deus vai estar com você todo o tempo. E quem estiver ao seu redor vai ver. Porque é diferente de você ter Ele e alguém ver que você tem. Isso atrai. Aí a Bíblia diz, versículo 4: e José encontrou graça aos olhos dele e o serviu. E ele fez supervisor, mordomo da sua casa. E tudo que ele possuía colocou na mão de José. E aconteceu que desde o tempo em que
que ele fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo o que possuía. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Levante a tua mão, deixa eu profetizar. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te dar dupla honra. Só que acredita nisso, fecha a mão e agarra essa palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Aí agora, José está numa posição mais confortável, porque ele chega ali como escravo, mas quando ele serve com fidelidade, ele vira chefe dos escravos, ele vira mordomo. Potifar não sabia de nada mais na sua casa. José era inteligentíssimo, sabia ler, sabia escrever, sabia matemática, sabia negociar, muito bem preparado por Jacó, apesar de ter apenas 16 anos. E o egípcio olhou para ele e disse: rapaz, bota tudo na mão desse menino, porque ele tem algo que é especial, ele tem algo que é diferente. O seu momento de luta e de prova mostra quem você é. O seu momento de luta e de prova faz as pessoas enxergarem se você está andando com Deus ou se você está andando sozinho. Alguém que anda com Deus, o filho está morto em cima da cama, e ele vai andando para o profeta para buscar. E alguém encontra na cidade e diz: aí, está tudo bem com você, com teu marido, teu filho? Está tudo bem, não está nada, o menino está morto. Mas quem anda com Deus é diferente, quem anda com ele é diferente. Quem está me entendendo? Venha comigo. Aí agora a mulher coloca os olhos em José. Venha, 39, versículo de número 7. Aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou os olhos sobre José, e ela disse: deita comigo. Mas ele recusou, e disse à esposa do seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que está comigo na casa. Ele confiou tudo o que tenho nas minhas mãos. Não há ninguém maior do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois é mulher dele. Como eu poderia fazer tamanho mal e pecar, deixa eu ver essa tradução, contra Deus? Escute, quando você vê o contexto do que José está dizendo, quantas palavras ele está dizendo: cheguei aqui escravo, seu marido me colocou como supervisor, eu mando em tudo aqui. Ele não sabe o que tem para comer, o que tem para beber, quem sabe sou eu. Ele não sabe quanto dinheiro tem guardado, quem sabe sou eu. Ele não sabe quanto tem que comprar, quanto tem que vender, tudo está nas minhas mãos. E ele me vedou você. Nesse contexto era para José terminar a história dizendo assim: como eu cometeria tal pecado contra o seu marido, que me fez tão bem aqui, eu chegando como escravo? Como eu cometeria tal mal? Mas ele diz: olha, seu marido me colocou como supervisor, ele não sabe o que come nem o que bebe aqui, só quem sabe sou eu. Ele não me vedou nada nessa casa a não ser você que é a esposa. E eu não vou pecar contra o Deus que está comigo. Eu não vou pecar contra aquele que me colocou como supervisor. Eu não vou pecar como aquele que tem abençoado o fruto das minhas mãos. Sirva com fidelidade. Aí ele diz: entre os prazeres da cama com você e a presença do meu Deus, eu escolho a presença. Quem está me entendendo? Aí a mulher disse: gritou na casa, chamou as pessoas. José tentou me estuprar. Olha a roupa dele aqui na minha mão, ele queria me violar. Potifar chega, ela conta a história mentirosa, calúnia. E aí José vai parar dentro do calabouço, dentro da masmorra, dentro da prisão. Mas sabe o que é interessante? Está com a Bíblia aberta aí? Versículo de número 20, capítulo 39, versículo 20. Pega aí, pega no telão, ó. E o Senhor de José, Potifar, o tomou, colocou na prisão, em um lugar onde estavam os presos, os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas, versículo 21, o Senhor estava com José. Sirva com fidelidade. Sabe o que é interessante, voltando ao controle de Deus? José podia ser vendido para qualquer um, mas quem comprou foi Potifar. Na hora da calúnia, entenda isso,
Olha o versículo de número 20 de novo. Bota lá 20 de novo. Deixa eu ler aqui com você. Olha. O Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar, escute, onde os presos do rei estavam. Ele não vai para uma prisão comum. Ele vai para uma prisão especial. Eles tentaram derrubar, essa lei ainda está aí, mas quem tem nível superior, se você foi preso em flagrante, ele não pode botar você junto com um ladrão traficante dentro da cela da delegacia e depois mandar você para a cadeia. Não, você tem que ir para o batalhão de choque, cela especial. Se não tiver, tem que mandar você para casa. Se José não é comprado por Potifar, por uma outra pessoa, e acontece essa história, ele ia para uma cadeia comum. Mas ele vai para onde os prisioneiros do rei eram levados. E agora ele está ali. E o carcereiro viu que Deus era com ele. Porque quando você serve com fidelidade, Deus é com você. E as pessoas ao seu redor vão ver. Potifar vai ver, o carcereiro vai ver, todo mundo vai ver. E aí colocou como maioral. Aí um dia, o padeiro do rei e o copeiro do rei, ou segundo a tradução, chefe do mordomo, que é o copeiro, vão presos no mesmo lugar onde José estava. José acorda e vê que os semblantes dele estão tristes. Por que estão vocês com semblante triste? Olha a postura de José. O cara teve o ódio dos irmãos, o cara foi vendido, o cara estava escravo, o cara foi caluniado, foi parar na prisão. Mas dentro da prisão, ele está preocupado com as pessoas que estão ali. Por que você está com semblante triste? O que está acontecendo? É porque nós sonhamos sonhos e não sabemos que interprete. José disse, não são as interpretações de Deus, conte o sonho. Então o padeiro ou mordomo disse, olhe, eu sonhei que tinha uma videira grande com 3 ramos. Os ramos tinham flores e também tinha uvas. E eu pegava de um dos ramos as uvas e espremia no copo de Faraó e entregava na sua mão. Aí José disse, eu já sei, Deus já me mostrou. Os 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias Faraó vai levantar a cabeça e vai lhe restituir o copo na sua mão, e você vai voltar a servir a ele. Aí o padeiro olhou e disse, eu também quero saber o meu. Eu estava andando e tinha 3 cestos brancos sobre a minha cabeça. No cesto mais alto tinha todo tipo de especiarias feitas pelas mãos dos padeiros, mas vinham as aves do céu e comia todas aquelas iguarias. Aí José olhou para ele e disse, olhe, eu tenho que ser profeta aqui, porque profeta é profeta. Quando é para profetizar bênção, tem que profetizar bênção. Mas quando é para profetizar cajado, tem que ser profeta e profetizar cajado. Aí José disse, olhe, ele vai ser restituído ao cargo. O copo de Faraó vai voltar para a mão dele, e ele vai voltar a ser copeiro. Mas você, daqui a 3 dias, Faraó vai pendurar você numa árvore, e as árvores do céu vão comer a sua carne. Imagine você falar isso para alguém. Só que José vai olhar para o padeiro, copeiro melhor, e vai dizer assim, ó, quando você estiver diante de Faraó, lembre de mim. Você já viu, eu entre os meus amigos mais chegados, quando alguém recebe uma bênção grande, a gente brinca e diz assim, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando a bênção chegar, lembre daqui. Aí José vai olhar para o copeiro e vai dizer, lembre de mim. Mas a Bíblia vai dizer assim, capítulo 39, versículo melhor, capítulo 40 já, versículo de número 23. Mas o chefe dos mordomos, ou copeiro, deixa eu ver como está aqui. Mas o copeiro mor não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Levanta a tua mão que eu tenho que profetizar. Deus vai te dar dupla honra. Aguenta, Deus vai te dar dupla honra. Esqueceram de você, mas Deus está lhe dizendo, 2025 é ano de dupla honra sobre a sua vida. Só quem acredita nisso tem o maior glória que 2025 pode ouvir. Aleluia. Catuque ele e diga assim, esqueceram de você, não foi vaso. Mas diga assim para ele, ó, mas Deus não. Mas Deus não. Mas Deus
não. Deus vai lhe dar a dupla honra, mas espere o tempo de Deus. Se o copeiro lembrasse de José, chegasse assim no pé da orelha de Faraó: seu Faraó, tem um menino bom na cadeia, eu acredito nele, ele não é nenhum estuprador não, menino, Deus é na vida de interpretar sonhos, cheio de Deus. Se você chegar, você vai sentir um negócio diferente. Tira aquele menino de lá, bota aquele menino em outra situação. Aí Faraó visse, levasse José, sei lá, libertasse José. Vai, José, vai embora para sua casa, volte lá para a terra de seu pai. O que Deus tinha para ele não se cumpria. Às vezes, quando alguém se esquece de nós e nós lamentamos, entenda: Deus está com o controle da sua vida na mão dele. É muito ruim quando alguém esquece, mas a Bíblia diz que o copeiro mor se esqueceu de José, até Deus fazer lembrar. Faraó agora vai sonhar 7 vacas gordas, 7 magras, 7 espigas cheias, 7 queimadas do vento oriental. As magras consumiam as vacas e ficavam estáticas. As espigas consumiam as cheias e ficavam do mesmo jeito. Faraó se atribulou. E aí, quando ele está chamando o agoreiro, o astrólogo, o macumbeiro, chamando todo mundo: venha me interpretar. Aí, o copeiro disse: dos meus pecados lembro eu. Quando eu estava na prisão, teve um jovem que interpretou o meu sonho do padeiro e bateu assim, 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 assim. Aí Faraó disse: então mande trazer. Sabe o que é interessante? Que quando José chega na presença de Faraó, Faraó lhe pergunta: você pode dar a interpretação dos meus sonhos? E ele podia bater no peito e dizer: eu posso. O bispo Wagner me ligou hoje, me deu todas as instruções do culto. Aí vai, tire a oferta, faça assim, depois você prega. Eu disse: tá bom. E eu fiz conforme ele mandou ali, tudo bonitinho. Você pode? Eu disse: posso. Mas quando perguntaram a José: você pode interpretar? Ele disse: existe um Deus no céu, e a ele cabe as interpretações e os mistérios. Conte, e Deus vai dar a interpretação. Aí Faraó conta, ele revela: eu vou entrar ainda na dupla honra, viu, que Deus vai preparando para você em 2025. Aí a Bíblia diz que Faraó tirou um anel do dedo e colocou na mão de José. Tem gente que não sabe a interpretação desse anel, pensa que era só um anel. Quando eu fui consagrado bispo, eu ganhei um anel, um azul, de vez em quando eu uso. Esse é de formatura do direito, mas não é um anel decorativo. O anel de Faraó era um selo. Ele era mais ou menos desse tamanho aqui, redondo. Na ponta do anel era um selo. Eles escreviam decretos, queimava a cera e derretia, e com o anel selava. E quando via o selo de Faraó no anel, era lei. Faraó está dizendo: toma aqui o meu anel. O que você disser que vai ser lei, vai ser lei. O que você decretar, vai ser decreto. Ninguém será maior do que você, apenas eu acima do trono. E lhe digo mais: ninguém vai mover uma unha no Egito se você não disser. Levanta a tua mão. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te dar dupla honra. Quem está entendendo? Aí agora venha comigo. Capítulo de número 41, vá. Capítulo 41, presta atenção que agora eu entro e já vou terminar. Capítulo 41, versículo 50. Venha comigo. E a José, deixa eu ler aqui. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Continua 51. Chamou o nome do primogênito. Tem 2 ou 3 que... Quero ouvir a igreja. O nome do primogênito. Está fraco. O nome do primogênito. Diga para seu irmão: Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Continua.
E o nome do segundo chamou? O nome do segundo? Porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu posso profetizar? Deus vai te dar dupla honra. 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 Escute esse mistério. José agora está em outro patamar, governador do Egito. Eu fico pensando que quando ele subiu no carro para Faraó apresentar, se prostre todos diante do novo governador Zafenate-Paneia, qual é o nome que colocaram nele. Aí eu fiquei pensando, eu ficava me perguntando: meu Deus, por que o Senhor não puniu severamente a mulher de Potifar? Por que o Senhor não desceu a mão nela? Porque a gente crente, a gente fala de perdão, a gente fala de amor, a gente fala de misericórdia, mas quando pisa no nosso calo, a gente quer que morra. Fala a verdade. Pergunte a pessoa do seu lado: é assim ou não é? A gente até repreende depois, mas é. Eu fiquei pensando: por que Deus não matou ela, pastor Maurício, pastor Jair? Por que não matou? Porque na hora que José subiu no carro e alguém gritava dizendo: se prostrem diante do grande Zafenate-Paneia, o novo governador do Egito. Sabe quem estava lá no meio se prostrando? A mulher de Potifar. Aquele que caluniou você, aquele que levantou falso contra a tua vida, aquele que liberou palavras para lhe destruir, vai ver a dupla honra de Deus sobre a sua vida. Ele não vai morrer, ele vai ver a dupla honra de Deus sobre a sua vida. Ai, tem alguém que não entendeu não. Ele vai ver a dupla honra de Deus. Agora José tem 2 filhos. O primeiro, Manassés, diga comigo, Manassés. O segundo, Efraim, diga comigo, Efraim. Aqui já tem explicação, mas vou trocar em miúdo. Manassés significa Deus me fez esquecer. Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus vai lhe dar dupla honra. Vai lhe dar dupla honra. Escute. Quando eu vi isso aqui, que Deus estava me dando essa palavra, eu disse: meu Deus, esquecer é uma dádiva. Eu fiquei pensando: se nós pudéssemos esquecer todo o mal que alguém nos fez, seria o maior benefício para a nossa vida. Imagine se hoje alguém lhe bate, lhe rouba, lhe saqueia, lhe calunia, mas aí você dorme, e quando chega no outro dia você não lembra mais do que ele te fez. Que bênção não seria? Quando nasce Manassés, o prazer dele ter aquele filho, a posição que Deus tinha colocado de exaltação, fez ele esquecer do luto da mãe, do ódio dos irmãos, da exclusão na casa do pai. Fez ele esquecer que ele foi vendido, que ele foi escravo, que ele foi caluniado, que ele foi para a prisão. Tem gente que não está entendendo. Eu vou profetizar. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. As lutas que você atravessa hoje, os desertos que você atravessa hoje, serão esquecidos, apaziguados, amenizados, porque a dupla honra de Deus está chegando para alguém. A dupla honra que Deus preparou para 2025 vai vir a esquecimento o seu sofrimento. O segundo filho, Deus me fez prosperar. Primeiro, as suas lutas serão esquecidas quando Deus te elevar ao patamar que Ele preparou para a tua vida. Segundo, você vai frutificar na terra da sua aflição. Você vai multiplicar na terra da sua aflição. A terra que alguém achou, vamos ver o que será dos sonhos dele. É nessa terra que Deus vai cumprir seu sonho. É nessa terra que Ele te coloca anel no dedo. É nessa terra que Ele aumenta a sua posição. Tem alguém aqui para receber? Deus vai te dar dupla honra. Manassés, Efraim, dupla honra de Deus.
Aí agora, os irmãos descem, se prostram. José prende um, manda embora sem ele, traz o outro, até que desce Jacó, desce todo mundo. José chora com eles. José disse: não tenha medo, porque não foi vocês que me enviaram para cá. Controle de Deus. Foi Deus que a mandou adiante de vós para preservar a vida. Agora está todo mundo lá. Venha comigo. Capítulo 48. Jacó já está no Egito. Toda a casa de Israel já está no Egito, sustentado por José. Jacó já está à beira da morte. Alguém avisa a José que o pai está muito enfermo, e ele vai e leva os 2 filhos. Eu estou profetizando: Deus vai te dar dupla honra. Olhe comigo, capítulo 48, versículo de número 5. Presta atenção que aqui é a mensagem, aqui é a mensagem. E agora, os teus 2 filhos, que te nasceram da terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Preste atenção nisso. Assim como Rúben e Simeão, eles são meus. Quem está falando isso é Jacó. Jacó está dizendo para José: meu filho, eu não imaginava um dia que meus olhos vissem você. E Deus permitiu que eu veja os filhos que você teve nessa terra. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: esses 2 filhos que você teve aí, agora são meus. Como Rubens e como Simeão, eles são meus filhos. Deus vai te dar dupla honra. Aí agora eu vou entrar na sua cabeça, e eu vou lhe fazer uma pergunta: quantos filhos Jacó teve? Oi? Quem acha que é 12, levanta a mão. 1. Quem acha que é 13? Ele teve 13. 12 homens e uma mulher. Falei isso no início, para pegar você, para ver que está prestando atenção. Escute. Ele teve 12 filhos. Aí eu lhe pergunto: quem são as 12 tribos de Israel? E aí? Bora. Cadê Cristo? Agora eu preciso de você. Bote aí Gênesis 35. Gênesis 35 a partir do 22. Pega isso aqui que eu estou encerrando. 35, 22. Ó, ela começa assim, o versículo, mas não se assuste não. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou com Bila, que fala de um adultério de Rúben, filho mais velho de Jacó, com Bila, que era serva de Raquel, que era também mulher de seu pai, concubina de seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos, homens, mas Diná, mulher, filho de Jacó. Presta atenção, bota aí, vai seguindo aí. Ó, os filhos de Léa: Rúben, o primogênito, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Eu já fiz até uma pregação sobre Léa aqui, a graça de Deus sobre a vida dela, não sei se você lembra, sobre os filhos que ela teve. Vá. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Continue. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan, Naphtali. Continue. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Lia, Gade e Assé. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. Se você marcar isso aí na sua Bíblia, aí você vai pensar que aí estão as 12 tribos de Israel. Mas não estão. Aqui estão os 12 filhos de Jacó, mas não estão as 12 tribos de Israel. Porque Jacó vai dizer para José: os 2 filhos que você teve são meus. Eu lhe pergunto, se você que tem um pouco de Bíblia, tem gente que não sabe nem os 12 apóstolos, muito menos as 12 tribos. Mas essa pergunta, talvez você entre. Existe a tribo de José? Pastor Jailton? Pastora? Existe a tribo de José? Mas José não era filho de Jacó? Mas Deus vai dar a ele dupla honra. Como Ele vai dar a você dupla honra. Aí, aqui estão os filhos.
Mas quando entra as 12 tribos, não entra José, entra os filhos de José. Entra a tribo de Manassés e entra a tribo de Efraim. Então dos 12, saíram 2. José sai para entrar com a dupla honra, Manassés e Efraim. E quem é o outro que sai? Só quem é bom de Bíblia aqui. Quem é o outro que sai? Pastor Maurício? Não. Pastor Jailton? Quem é que sai? Se está entrando 2, José saiu, porque a dupla honra dele entrou, Manassés e Efraim. Mas está para ter 12, tem que sair mais um. Quem é que saiu? Não é Rubem. Quem é que saiu? Você vai entender agora. Diga assim para o seu irmão: Levi. Agora pergunte a ele por quê. Pergunte para mim por quê, Bispo Bruno. Por que Levi saiu? Porque na divisão da terra, Moisés consagrou a tribo de Levi para sacerdotes. E aí Moisés disse assim: Deus mandou dizer que a tribo de Levi não terá herança terrena. A tribo de Levi não terá terra física, porque a herança de Levi sou eu, o Senhor. Eles administrarão a minha presença e o meu ministério. Então dos 12 filhos de Jacó, sai Levi, recebe Deus como herança, sai José e entra a dupla honra, Efraim, e entra Manassés. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Em 2025, Deus está preparando dupla honra na tua casa, dupla honra na tua empresa, dupla honra no teu casamento, dupla honra na tua vida financeira, dupla honra na tua vida espiritual. Só quem acredita, dá a maior glória que você puder. Dupla honra. Olha para ele e diz assim: se prepara para a dupla honra. 48 ainda, versículo 14, eu encerro agora. 48, 14. E Israel estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre Manassés, guiando as suas mãos, consciente, pois Manassés era primogênito. Ele abençoou a José e disse: Deus diante do qual andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até esses dias, o anjo que me remiu de todo mal, abençoe os rapazes e permita que o meu nome seja colocado neles. Dupla honra, 12 tribos, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e os faça crescer em uma multidão no meio da terra. Aí José vai olhar a bênção e vai dizer: não, meu pai. Se você continuar a leitura, a Bíblia diz que José ficou triste. O que acontece? O mais velho tem que receber a bênção com a mão direita, o mais novo com a mão esquerda. José vem diante de Jacó aqui, aí coloca Manassés na direita, coloca Efraim na esquerda. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A intenção de José era ver Jacó fazer isso aqui, uma mão direita na cabeça de Manassés e liberar a bênção. Mas os meninos, apesar de posicionados no lugar certo, Jacó faz assim, esquerda na mão de Manassés, Deus me fez esquecer. Direita na mão de Efraim, Deus me fez frutificar. Aí José disse: não, pai, está errado. Ele é o mais velho, mas nós lemos que ele colocou a mão consciente. Aí é que entra os mistérios que você tem que orar, que você tem que perguntar a Deus, o Espírito Santo. Eu digo: por quê? Mas eu estou pregando sobre dupla honra. A dupla honra de Deus sobre a sua vida. E aí a hora da bênção chegou. Poderia ser mais forte na sua vida você esquecer do seu sofrimento, e poderia ser menos forte você frutificar na terra da sua aflição. Esquecer uma bênção, mas tem coisa que a gente precisa lembrar para não cair de novo.
e para poder ajudar as pessoas que vão passar pelo mesmo no nosso caminho. Então o que é que Deus está dizendo? Levante a mão. 2025 é dupla honra sobre a sua vida. Apesar de a sua dor ter sido maior e os seus frutos menores, eu vou mudar a ordem disso aí. A sua dor vai ser menor e você nem vai precisar esquecer, mas os seus frutos eu vou fazer você prosperar na terra da sua aflição, na terra da sua luta, na terra da sua dor. É dupla honra de Deus para a sua vida. Aleluia. Fica de pé. Oh! Eu sei que tem coisa que você queria esquecer, mas Deus vai dizer: a forma como eu vou fazer você frutificar vai ser tão grande que você vai esquecer que precisa esquecer. Deus está dizendo: eu tenho dupla honra para a tua vida, só que os teus frutos serão maiores do que as suas dores. A sua frutificação será mais abundante do que o seu sofrimento. Feche seus olhos.